Perguntei aonde todos diziam que era impossível. Um dia me perguntaram e eu vi o que eu iria fazer naquela terra, como eu iria transformar aquele lugar, que quando nós chegamos não tinha um pé de café, um sonho começado do zero. E eu escutei uma frase que mudou completamente a minha vida. A caverna que você nunca entrou pode estar escondido o tesouro da sua vida. E quantas vezes nós não entramos em lugares desconhecidos porque temos medo? E quantas vezes nós não abraçamos o novo e não saímos da zona de conforto porque temos medo do que vem? E as pessoas perguntam para mim, qual foi o tesouro escondido da sua vida? O tesouro escondido da minha vida estava debaixo de um pé de café. Quando eu decidi deixar uma carreira muito bem sucedida como empresária do varejo farmacêutico e vim acompanhar o meu marido para contar uma nova história. Uma história no café. Uma história que valeria a pena ser contada. Mas eu não tive medo do novo, de abraçar o novo e de sair e de vir para a roça. Você sabe que quando meu marido chamou eu para vir para a roça, eu falei, mas eu nunca fui na roça. Como é que eu vou te ajudar? Ele falou, não, você precisa vir porque você, o pai, não está mais aqui para me ajudar e você precisa me ajudar. Eu não conseguia viver na roça, mas as minhas amigas falaram para mim que não estava fácil arrumar outro marido. Eu falei, então eu vou para a roça. Por isso que eu fui, entendeu? Porque eu falei, eu fui o moço a vida inteira, eu não vou dar meu lugar para outra, então eu vou para a roça. Foi no susto, mas hoje eu vejo que era o meu lugar na roça, rodando café. E quando eu cheguei, ele fazia um café muito ruim. Eu falei, mas por que você faz um café tão ruim? Ele falou, vixe, dá um trabalho fazer café bom. Eu punha tanto açúcar no café, eu falei, mas vamos fazer um café bom? Ele falou, não, essas coisas aí não é pra nós não, dá muito trabalho. Mas eu, mulher, não acho as coisas difíceis, né? Então eu vou contar pra vocês que hoje, onde ele achou muito difícil, a gente está entre os melhores cafés produzidos no país, a uma altitude de 700 metros. E aí, pessoal, as grandes colheitas começam com as sementes. A semente da paixão, da determinação, a semente de uma mulher que onde pisa, muda os seus ambientes e muda as suas histórias. E a minha decisão foi essa, de começar uma atividade do zero e começar a aprender tudo, onde só tinha homens. E as pessoas diziam para mim, aqui não é lugar de mulher. Ele não sabe o que ele está falando, aqui é lugar de mulher. Não foi fácil, mas os meus sonhos sempre foram muito maiores do que os meus desafios. E eu não acreditava naquilo que falava, parecia que estava tocando uma música para mim. E aí, o que eu decidi? Eu precisava desenvolver alguma coisa para estar na roça, e para ter resultados, e para contar essa história, e para poder ajudar outras mulheres, e alinhado a um propósito de vida. Eu já entendia, desde cedo, faz 12 anos que eu comecei, que café não era grão, café era um estilo de vida, era uma identidade. O melhor convite que nós podemos receber é quando alguém fala, vamos tomar um café. Se a gente for numa casa, não oferecer café, abre o olho. Ou não gosta de nós, ou quer que nós vamos embora depressa. E aí, pessoal, eu desenvolvi o método Semear, que agora vai se tornar uma mentoria para ajudar outras mulheres que querem construir um negócio de sucesso no campo. Minha mentoria é o Semear. O Semear, o S do sonho grande, do sentido. Qual o teu sonho que te faz começar? Porque no meu negócio, o meu sonho grande me fez começar. Minha coragem nunca me deixou desistir. E o meu propósito me fez vencer. Porque quando você se apaixona pelo caminho, pela jornada, você não desiste no primeiro desafio. Os desafios vêm para te fortalecer. Os desafios são como escadas para melhorar o seu resultado. Então, o que me fez começar foi um sonho que me dava sentido. Eu acordo todos os dias cedo e pergunto por que eu faço o que eu faço. E se você não tem o porquê que você faz o que você faz, pergunte por quem você faz o que você faz. Quem é que te incentiva a levantar da cama todos os dias e a contar uma nova história? E eu olho para o meu negócio todos os dias e falo, por que eu? Por que eu levanto da cama todos os dias com essa alegria, com esse entusiasmo?
porque eu produzo um alimento que leva energia, alegria para as pessoas, que muda a história das pessoas. Uma xícara de café transforma o ambiente, uma xícara de café traz energia, alegria, além de deixar a gente mais bonita, mais alegre, mais magrinha. Quem toma com disposição, uma vontade. Bom, as escolhas. Nossas escolhas definem o nosso destino. E eu decidi que eu queria fazer um café especial, porque a minha xícara carrega a minha história de coragem e de superação. Eu decidi que eu queria fazer a diferença. E quando eu decidi que eu iria dar certo, eu paguei o preço para fazer o melhor café. Porque o melhor café abre portas e mercados. Café, o normal, para as meninas que são produtoras, o que fecha a conta da fazenda é a produtividade. Mas o que abre portas e mercados é qualidade. É cafés especiais. Pessoas que fazem cafés especiais se sentem especiais. E quando a gente se sente especial, a gente quer fazer algo especial para outra pessoa. Então, essa foi a minha escolha. Fazer um café de excelência, a mentalidade empreendedora, enxergar a oportunidade onde as pessoas estão vendo dificuldade. O meu marido enxergou dificuldade, falou: isso dá trabalho demais, isso não é para nós, senão não vamos fazer. Isso é para nós vamos fazer. Falei: vixe, então você vai fazer só 5 saquinhos, 10 saquinhos? Não. Hoje 70% da minha produção é de café. Recebi um recado: você vai ficar mais magrinha e seu café vai ficar melhor. Então o rodo ficava mais leve. Então, essa mentalidade empreendedora que olha o mundo pelo olhar da construção de oportunidade, da construção de relacionamento, da construção da qualidade, isso fez total diferença para que eu construísse um negócio de sucesso. A excelência. Eu entro no terreiro de café para fazer o meu melhor café, independente das circunstâncias. Ixi, olha aí o que está valendo café. Você aí fazendo café bom, não importa. Se o jogo virar, eu estou pronta para jogar. Eu entro para fazer um café como se estivesse custando 5 mil reais. Não me importa quanto está custando. É independente das circunstâncias. É acordar todos os dias e fazer o que tem que ser feito, independente das circunstâncias. É fazer o teu melhor. É ter alinhamento de propósito e de ideias. É estar alinhado. Existe um versículo bíblico em Romanos que diz: não vos conformeis, transformeis. E a mudança e a transformação vem pela mudança da mentalidade. Então, eu faço o meu melhor. Eu piso no terreiro de café para fazer o meu melhor. Estou colhendo café agora. Diz que o pensamento de uma mulher, quando você faz um raio-x de pensamento de uma mulher, está ocupado por sapatos. E o meu está ocupado metade por terreiro, metade por secador. Eu sonho até que eu estou pondo a roupa no secador. Porque agora é hora de dar o nosso melhor. É hora de fazer acontecer as coisas. Então, pessoal, esse foi uma das coisas que me ajudou a construir o negócio. Eu faço um café bom num ano, no outro eu quero fazer melhor. Melhor. Então eu vou buscar. Eu aprendi a fazer cafés autorais, onde eu não dependo mais só da natureza. Eu consigo interferir e fazer os cafés que eu preciso fazer. Bom, alianças e parcerias. Isso aqui, né? Quando a gente pisa no sindicato, receber essa aliança, essa parceria, essa estratégia, eu tenho parceiros que me ajudam a construir um negócio de sucesso. Aliança e parceria também é um termo bíblico que está no livro de Provérbios de Salomão. Fala que quem tem parceiros chega mais longe. A prosperidade chega mais rápido na vida das pessoas que estão debaixo de alianças. A primeira e a maior delas que a gente está é com Deus. Quando você tem essa aliança com Deus, os caminhos se tornam mais leves. Depois, o último, o resultado. Resultado é aquilo que eu consigo. Legado é o que eu deixo para o mundo. Quais são as pegadas que você vai deixar para o mundo? Por onde você passou e por onde você pisou? O que você decidiu deixar nesse mundo? Qual a história que você contou que as pessoas vão olhar e falar: por aqui você passou, por aqui você fez a diferença. E aí, tudo isso, pessoal, que eu estou contando para você não nasceu de um livro, mas nasceu de uma história real, de uma mulher que decidiu
trocar o salto, tirar exatamente o salto por uma botina e ir para o terreiro de café, contar uma nova história e fazer um novo café. E entender que não era sobre mim, mas sobre o outro. Porque o dia que eu entendi que para mim era muito pouco, mas que eu poderia fazer a diferença na vida de muitas mulheres, aí sim, o meu negócio mudou para sempre, porque é olhar para trás e falar, valeu a pena. Valeu a pena começar do zero. Eu não sabia o que era roça, o que era café, como é que rodava café, como é que vendia café, eu não sabia nada. Mas eu fui aprender, eu fui colar nos que já tinham chegado aonde eu queria chegar. Eu colei mesmo. Eu só ando com gente que chegou onde que eu cheguei. Porque a ambiência nos define. Com quem nós estamos andando está nos definindo quem nós somos e aonde nós queremos chegar. Então, podem acreditar que essa é uma história que deu certo, porque ela foi realmente vivida de sol a sol no campo. Bom, essa é a minha história. Eu nasci em Areado. Areado é pertinho daqui, tem 12 mil habitantes. Areado é uma cidade pequenininha, onde nós fomos criados para ir embora, porque lá nunca tinha oportunidades, que nós tínhamos que formar e ir embora de lá, porque lá nós não íamos ser nada. A única coisa que nós tínhamos era um livro para estudar, para a gente virar gente. Então nós agarrávamos aquilo com a única força da minha vida. E eu fui criada como uma pessoa que só tinha uma única chance. Então, cada chance que a vida me dava, eu agarrava ela como única. E eu me formei para farmácia. Porque o meu pai escolheu, falou que farmácia era o melhor para uma mulher. Não sei se era, mas eu fiz, porque eu acreditava no que ele falava, fazia sentido para mim, e me formei para farmácia. E me virei uma farmacêutica. Lá dentro eu achei que eu não ia sair daquela escola de tão difícil que eu achei aquele curso. Eu falava, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Mas depois que eu saí, eu estava preparada para jogar o jogo da vida e para vencer. As minhas amigas lá só tiravam 10 e eu não dava conta de acompanhá-las. Falei, Jesus. Mas depois que eu saí, eu fui e abri a minha primeira farmácia. Lembrando também de um conselho que meu pai dava para mim. Tenha o seu negócio, porque você vai construir as suas oportunidades e dar oportunidade para outras pessoas. Fui morar no estado de São Paulo, em Bebedouro, eu morei 25 anos. Comecei a primeira farmácia, eu morava dentro da farmácia, eu cozinhava, lavava dentro da sala de gestão, porque a única coisa que eu tinha era a única chance. Um dia uma amiga falou para mim, você não tem vergonha, Marisa? Falei, não, porque eu tinha uma bicicleta acessível. Eu falei para ela, porque mais para baixo não tem jeito de descer, mas para subir, eu não sei aonde eu posso parar, porque não tem limite. E aí, então, essa foi a minha última farmácia que eu deixei. Hoje estão todas alugadas. Eu comecei com uma farmacinha pequenininha. Quando eu saí de lá, eu já tinha 4 farmácias. Antes de abrir a farmácia, eu já tinha comprado o prédio e hoje estão todos alugados. Então, assim, quando a gente decide dar certo, a gente dá aonde a gente estiver e o que a gente for fazer. Então, e aí eu comecei no café. A primeira coisa que eu fui, eu chamei um agrônomo. Falei, agrônomo, eu quero ser uma produtora, eu quero produzir café bom, café especial. Você me ajuda? Falei, olha moça, eu vou te dar um conselho. Onde você está, não presta para café. Compra outro lugar. Você não tem altitude. Os bons cafés só nascem acima de 1.200 metros. E você só tem 700 metros. Você nunca vai dar certo neste lugar. Meu Jesus. E eu olhei e falei, talvez ele tenha razão. Eu tenho uma limitação que eu não tenho altitude. Mas ele esqueceu que as atitudes mudam o mundo e mudam o mundo para um mundo melhor. Que as atitudes transformam o mundo. E isso eu tenho de sobra. Naquela hora eu não podia contar para ele. Mas hoje, quando eu vejo ele, me dá uma vontade de contar para ele. Isso foi o primeiro conselho que eu recebi quando eu pisei na fazenda. Você não vai jamais produzir um café bom. Então, imagina quantas vezes a gente escuta alguém falando e a gente faz daquilo uma verdade, e a gente não cresce, e a gente não sai do lugar,
E hoje eu acredito e eu falo para todo mundo que os cafés de atitude são cafés fenomenais, às vezes muito melhor que os de altitude, porque tem produtor que se acomodou que a altitude produz café bom e não cuida. Eu, como acostumei que não tinha, aprendi a ser excelente quando os cafés chegam nas minhas mãos. Então hoje estamos posicionados como um dos melhores cafés em baixas altitudes, a 700 metros. E aí me aconteceu uma coisa que me marcou profundamente, porque o meu pai tinha muita admiração por mim. Eu cresci debaixo de um conselho. Meu pai me achava fazedora. E ele levava os amigos, ele tinha uma admiração gigante. E eu comecei na farmácia. Ele sempre foi minha inspiração. E aí, a vida dá sinais todos os dias pra gente. O café dá sinais que está caminhando para cafés de extrema qualidade, com rastreabilidade e comprovação. E eu já tinha enxergado isso. Mas a farmácia começou a dar sinais claros de mudança, onde grandes grupos empresariais estavam crescendo, se juntando, virando gigantes e iriam arrastar para fora do mercado os pequenos negócios. E eu enxerguei isso. Eu falei, é hora de mudar. Mas quando a farmácia era o melhor negócio do mundo, eu comprei uma fazenda. E então, o meu pai, quando eu cheguei para ele e falei, pai, eu vou deixar a farmácia e vou plantar café. Ele olhou bem nos meus olhos e falou para mim, é a pior coisa que você vai fazer na sua vida. Você vai se arrepender tanto do que você está fazendo. Você está jogando fora uma vida de luta, uma vida de trabalho. Porque o café sozinho não dá. Porque meu pai acreditava que o café precisava ser tocado. E eu falava, mas como que a gente toca café? A gente toca sanfona, mas café não. E ele me falou isso. E isso me deixou muito, muito triste. Porque passou muito pouco tempo, ele morreu. E eu falei, meu Deus, o meu pai morreu de desgosto. E eu fiquei muito, aí sim eu entrei no viés, porque eu já havia largado a farmácia, eu já não tinha mais o pai, eu estava começando um negócio do zero, sem recurso, mas um dia eu olhei para o céu e eu vi ele, e ele falou para mim, faz dar certo, porque agora está na sua mão, faz o teu negócio dar certo. E eu falei, a partir de hoje eu vou ser incansável, eu vou fazer o meu negócio dar certo. E aí eu tenho uma força, um entusiasmo, mas nesse dia nasceu um gigante. Eu falei, eu vou fazer dar certo, se não por mim, mas pelo meu pai. E aí eu começo, exatamente é o que eu faço até hoje. Vocês podem ir lá no terreiro, domingo, vocês podem ver no meu Instagram, teve uma imersão, tinha 15 pessoas lá dentro. E eu estava rodando café. É o que eu faço, é o que eu rodo, porque eu decidi pagar o preço para fazer um café de excelência. E assim se faz um café de excelência, rodando 12 vezes por dia, porque isso é cultura. Café não se toma sereno nem um dia, se cobre, chuva então, nem pensar, né? E assim eu começo. Se eu tivesse que dar um presente para uma mulher hoje, eu daria uma caixinha de presente com a minha coragem, porque a minha coragem nunca me deixou desistir. E aí, pessoal, eu chego e vejo um café premiado. Eu recebi o melhor café naquele lugar que era improvável, que não prestava para café. E eu recebo um café de 89 pontos a 700 metros de altitude. Isso foi o ano anterior, porque no ano que passou eu já fiz um de 90, entendeu? E assim eu olho e falo, meu Deus, graças a Deus, eu estou no caminho certo. Esse é o caminho daqueles que não desistem, daqueles que decidiram viver uma vida que vale a pena ser vivida. E esse agrônomo, quando eu encontrar com ele, não, eu encontro com ele direto. Eu falo, mas ele deve ter arrependido tanto de ter falado isso para mim. E aí, eu já não me bastava mais, porque eu via as mulheres ao meu redor, quando ficavam viúvas ou herdavam uma propriedade, elas vendiam, porque elas não sabiam como gerir aquela.
E eu senti uma coisa que queimava em mim. Eu falei, eu preciso ajudar esta mulher, eu preciso caminhar na direção dessa mulher, eu preciso estender a mão a outra mulher. Foi aí que meu negócio tomou sentido, porque uma mulher forte e corajosa, de longe você reconhece, seguramente é uma mulher que estende a mão a outra mulher. E eu comecei a buscar essa mulher, a fazer o encontro da mulher do café. No primeiro só tinha 15, já tem vai interar esse ano 12 anos que nós fazemos. Já reunimos 2.000 mulheres, criamos um movimento da mulher no café, trouxemos voz e visibilidade à mulher no café. Hoje eu olho para trás e vejo que minha maior conquista não foi o melhor café que eu fui capaz de produzir, mas foi ter estendido a mão a outra mulher, foi ter acreditado no poder de outra mulher, foi ter dado voz e visibilidade a cada mulher que, como eu, produz café com tanto amor. Então começou assim o movimento da mulher no café. E aí, eram muitas histórias, muitas mulheres, porque a força que muda o mundo se chama exemplo. Não é político, não é nada, mas é exemplo. E um dia me chega uma mulher e fala, Marisa, depois que eu fui no seu encontro, e que eu aprendi como se faz um café bom, eu comprei a minha casa, eu realizei o meu sonho. Com o prêmio que eu ganhei, eu comprei a minha casa. Ela se chama Laura. E aí eu vi que como vale a pena. Como vale a pena. E eu também queria fazer mais, estava pouco. E eu me conectei com o grupo Três Corações. Eu fui assistir uma palestra onde o dono, o presidente, ia fazer uma palestra. Eu me preparei durante um mês para falar com ele. Eu fazia de conta que ele era eu era ele era eu. Esse ano ele vai faturar 15 bilhões de reais. E eu queria levar um presente para ele. E eu levei uma caixinha da fazenda, as canequinhas. E eu falei para ele, eu tenho uma proposta para te fazer. A gente precisa ter a mentalidade de servir e não de ser servida. De primeiro fazer um favor para depois receber. Ele, qual a sua proposta? Ele achou que eu queria vender meu café para ele. Eu falei, me ajuda a transformar a vida de mulheres que, como eu, produzem café com tanto amor. Os olhos dele brilhou. E quando os olhos brilham, porque nós chegamos no coração. E desse dia, desse encontro, nasceu o projeto Florada Premiada, que nasceu das minhas mãos e das mãos dele. E já mudou a vida de mais de 5.000 mulheres. Então não é sobre a sua luz, mas a luz que você derrama no caminho de outra mulher, a luz que ilumina o caminho de outra pessoa. E aí que a gente agora vem falar para vocês que estão na roça como eu, que café deixou de ser grão. Café virou experiência, estilo de vida, identidade. E com essa mentalidade, nós abrimos uma cafeteria no meio da lavoura de café. Com isso, elevamos a experiência dos nossos cafés a outros níveis. As pessoas vão na roça tomar café. Sabe por quê? Porque luxo, a menina estava tirando foto, porque luxo mudou. Luxo era sobre grandeza, sobre ostentação. Luxo é sobre significado, é sobre rituais, é sobre tomar um café na roça e comer uma pamonha, é sobre tomar um café com acerola, comer um pão de queijo no meio da lavoura de café. Com isso, a experiência dos nossos negócios foi a um nível que vocês não imaginam. A gente vender os nossos pacotinhos. A cafeteria nasceu para abrir a porteira da fazenda. Produtor tem que deixar de acreditar que ele nasceu só para produzir. Ele nasceu para ter estratégia, para produzir, para criar uma marca forte e poderosa além da porteira. Produtor precisa sair da porteira, precisa gerar renda com aquilo que já está pronto, com a sua história, com a sua identidade. O povo está amando passear na roça. Esse sim é o novo luxo de hoje. Invistam nisso, que esse é o luxo. Esse te conecta à tua história, à tua xícara. Porque o que é bonito nos atrai, o que é imperfeito nos atrai, nos conecta. As pessoas passeam na roça, estão adorando. Então, produtor, abra suas porteiras.
Essa é a nova tendência de mundo e de mercado. Olha o que a gente faz lá. Lá não tem café com Nutella. Lá tem café com doce de leite, com goiabada, com doce de abóbora. Coisa da roça. Coisa que nós já temos pronto. As pessoas estão amando viver isso aqui. Olha os nossos cafés. Eu trouxe um para sortear, viu? Para vocês. Depois não sei como que a Denise vai fazer. Olha que embalagem bonita. Tudo é feito dentro da fazenda. Torrado, moído e embalado. Tudo. Amanhã nós estamos na Bienal do Ibirapuera, no São Paulo Coffee Festival, com a nossa marca de café, levando a nossa identidade da roça. Produtor de café, que só pensa em produzir, talvez daqui a uns anos ele não vai existir mais. Se ele não tiver estratégia de produzir, de ter uma marca, de abrir as poteiras, talvez ele vai encontrar dificuldade. Temos cafés com as voltas da rapadura, no raio de sol. Aí as pessoas vão dizer, tá pondo rapadura no café? Não. Nós lá na fazenda aprendemos a fermentar os cafés. Nós criamos cafés autorais de acordo com as nossas interferências. Fazemos cafés com as notas cítricas, com as notas da rapadura, com as notas das especiarias, e o mundo está encantado com esses cafés. Nós podemos fazer. Dia de chuva, qual é a estratégia? Fermenta os cafés e deixa os cafés lá ganhando qualidade. Aí vem a parte boa, depois de tudo. Todos os dias da minha vida eu olho para o céu e dedico o meu negócio ao meu pai, que se estivesse aqui estaria morrendo de orgulho. E eu digo, pai, deu tudo certo. Eu transformei a minha vida, a vida da minha família e a vida de mais de 5.000 mulheres pelo café. Simplesmente, obrigada por você ter existido e ter me levantado e falado, faz, dá certo, porque deu tudo certo, pai. Hoje eu olho e te vejo todos os dias e dedico o meu negócio para você, um negócio próspero, conduzido pelas mãos de uma mulher e pelas mãos de uma família que já tem até sucessão, que o meu filho já está no meu negócio. E eu quero dizer para vocês que o impossível é a semente que ainda não foi plantada. Porque o impossível não existe. Eu nunca fui na roça. Eu nunca tomei café que não fosse com muito açúcar. E hoje eu olho para trás e vejo que o sonho grande me fez começar. Mas a minha coragem nunca me deixou desistir. Mas o meu propósito me fez alcançar os resultados que eu alcancei. E se eu posso, você também pode. E se eu nasci para viver uma vida extraordinária, você também nasceu. Porque nós nascemos para viver o melhor. Está escrito que a vida que nós nascemos para viver é a melhor vida que pode ter. E nós montamos hoje um ecossistema do café. Nós temos a cafeteria, nós temos os cafés torrados e moídos, nós estamos montando o braço da educação, nós exportamos café e nós produzimos café para o mercado interno. E nós nunca tínhamos produzido café. Eu nunca tinha ido na roça. E o meu marido nem o pé de café conhecia, porque é argentino. Aliás, vocês não me perguntam o que está acontecendo lá em casa, Argentina e Brasil na Copa. Porque ver um argentino campeão é uma coisa, mas dormir com um argentino campeão não é brincadeira. É uma coisa insuportável. Eu não sei o que eu vou fazer, ele está metido demais. Ele fala, a Copa só começa na hora que a Argentina joga. Ai, Jesus. Ainda bem que ontem nós fizemos bonito. Então, pessoal, nós montamos esse ecossistema do café. Hoje temos tudo dentro da fazenda. Tudo feito dentro da fazenda. Esse é nossa... Peguem o meu Instagram, eu sou a Marisa.Contreiras, para vocês me seguirem. Mas eu tenho a dizer para vocês, levantem todos os dias cedo e celebrem a vida de vocês. Vocês são especiais. Nós fazemos parte de um Brasil que dá certo todos os dias, que se chama agro. Nós somos aqueles
que lideramos pelo exemplo, não damos jeitinho, trabalhamos de sol a sol por uma vida melhor. O mundo não seria o mesmo se vocês não existissem. A história de vocês muda por onde vocês passam e pisam. Sejam capazes de reconhecer o valor que vocês têm, porque o mundo é melhor, porque nós existimos. Deus. Sabe por quê? Porque nós temos um impossível dentro de nós. Nós temos um poder que nós desconhecemos. Nós nascemos para brilhar. E não se esqueçam, se você não tem um porquê, lembre-se do seu porquê. Por quem é que você faz aquilo que você faz? Assim, você vai viver uma vida que vale a pena ser vivida e contar uma história que vale a pena ser contada. Um abraço para vocês. Muito obrigada. Prometem para mim, quando forem tomar, tomem um bom café, porque faz toda a diferença. Muito obrigada para vocês, foi um prazer, uma alegria estar com vocês. Vou deixar um café para a Denise sortear para vocês. Eu vim exclusivamente para vê-las, porque a estrada de terra hoje estava parecendo um rally, mas vocês são relevantes para mim. E aquilo que é relevante, a gente faz com amor, com alegria. E estar aqui com vocês hoje fez toda a diferença na minha vida e vocês mudaram a minha vida para melhor. Eu conheço a Marisa há alguns anos, graças ao trabalho da Silvana Novaes. E a Marisa é minha inspiradora, foi por conta do trabalho dela, Prevendo Mulheres na Fazenda dela, que eu criei uma revista para falar exclusivamente do trabalho das produtoras rurais, que se chama Agro Magazine. E a minha primeira matéria foi inspirada na história da Cristina do Vale, que hoje veio nos prestigiar. Muito obrigada, viu, Cristina? Então, assim, é sempre um exemplo, né, tudo que a Marisa faz e que a gente precisa levar para frente. Vou convidar aqui a nossa produtora, Renata, para entregar uma lembrança para a Marisa em nome do Sindicato Rural de Paz, ela que é nossa associada. Só um minutinho para eu pegar. Marisa, uma lembrança do nome do Sindicato Rural de Passos. Eu não devo deixar de te parabenizar pela sua fala desde o momento que você esteve aqui. É a primeira vez que eu assisto você pessoalmente, mas eu já te sigo. E dizer para você que cada palavra que você falou foi tão fundo no meu coração, eu tenho certeza que foi fundo no coração de cada pessoa, de cada mulher que está aqui, que o impossível ele não existe. A gente tem que ter dentro do coração da gente uma vontade, uma força, porque nós somos fortes. Sim. E a gente tem que colocar aquele objetivo, eu vou conseguir. E assim, você para mim, assim, eu não tinha ideia do seu tamanho. Mas hoje eu tenho um pouco da ideia que você é monstruosa, você é assim, fantástica. Obrigada, parabéns, meu muito amor. obrigada por estar aqui hoje. E que você leve o seu conhecimento, sua fala para muitas outras mulheres no Brasil, fora dele, e que você seja sempre mais sucesso. Obrigada, Muito meu obrigada. amor.